Olá, queridos e queridas, muito boa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da integração, né? O que significa integração e a importância da integração. Existe uma aula no módulo 3 que é só sobre esse tema, né? Integração. Caso alguém ainda queira falar mais sobre isso, tá bem? Oi, Pri, querida, boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando. Avisando que o curso Encontro com a Verdade, que é um curso em cima dos textos de um curso em Milagres desde o início, já está disponível, tá? As primeiras 12 aulas, que tem a parte 1 e 2, tá? Vai até... São 12 aulas. A primeira parte de um curso em Milagres até sessão 2, capítulo 2, tá bom? Quem quiser conhecer um desses módulos, estiver interessado em conhecer os textos de um curso em Milagres, o link de inscrição está na bio. Nossa, eu tô distraída hoje, preciso concentrar. Na bio, está lá na descrição do meu Instagram, tá bom? Fernanda, seja bem-vinda. Olha, não existem acidentes nessa história, hein, Fernandinha? A Fernanda falando assim, sem querer entrei e essa surpresa, olha lá, tá vendo? Não existe isso, tá? Não existe acaso, tá, Fernanda? Tem alguma coisa aqui pra você hoje, fica aí. Claudinha, boa noite. Cláudia, querida de Portugal, não sei se você viu que eu fiz um vídeo respondendo sua pergunta, o último vídeo lá no YouTube. Cadu, querido, boa noite. Belzinha Mota, boa noite. A Mauri, boa noite. Lívia, boa noite. Então vamos lá, minha gente. Eu falei sobre isso também no grupo, né, no nosso estudo semanal fechado, né, sobre a importância da integração. Eu estou tentando encontrar um outro título para isso, mas eu explicando vai ficar claro para vocês o que eu estou querendo dizer, tá? Há bastante tempo, né, eu venho batendo nessa tecla da importância da gente ser aquilo que a gente fala, tá? Não é algo simples, tá? Eu estou em processo, eu também sou uma estudante, eu também estou no processo de ser, de encontrar o meu verdadeiro ser, tá? Esse processo, né, de encontrar o verdadeiro ser, eu chamo de integração. Quanto mais próximos nós estamos daquilo que é verdadeiro, mais integrados nós estamos, porque aquilo em nós que é falso começa a desaparecer, tá? Enquanto nós estamos esquecidos da nossa real natureza, nós estamos funcionando no mundo a partir das nossas crenças, dos nossos condicionamentos, nós não estamos integrados. Qual é a decorrência de não estar integrado? Oi, Jaque, querida, escolha o que te empolga, tá aí também, Jaqueline, amada. Então, minha gente, qual a consequência de não estar integrado? Existem, óbvio, várias consequências. A principal delas é... Lelinho já acordou, já tá vindo aqui pro meu colo, me vê falar, ele já veio. A principal delas é o sofrimento, tá? O sofrimento. Você vai ficar bem quietinho aqui, tá bom? Senão eu vou botar você para forildos, tá bom?
A Kátia diz, compreendi que tudo que é falso a partir do momento que convivi com o luto. Ok. Na verdade, todos esses contrastes, né, que o mundo traz para nós, de coisas que são difíceis para nós, ela tem... Só um minuto. Vou tocar uma música aqui do nada. Da Lady Gaga. Parou. Vocês estão aí? Vocês estão aí ou vocês sumiram? Exato, Pri, exatamente. Só me digam se vocês estão aí. Estão aí, né? Ok, beleza. Então, uma das consequências de não ser íntegro, e é normal, porque nós todos, eu amo Lady Gaga também, amo. Uma das maneiras de ser íntegro, e é uma coisa muito difícil, né? É pelo autoconhecimento. Aliás, é a única maneira de ser íntegro. O fato da gente não ser íntegro causa, né, muitas consequências. Uma delas é o sofrimento. Uma das piores, eu acho que é o sofrimento, tá, gente? O que é não ser íntegro, né? Aproveitando que a Pri Murias colocou aí, né, da transparência, a única maneira da gente tirar a sombra de dentro de nós é ser transparente. Mas como é que a gente vai ser transparente se a gente nem sabe que a gente está equivocado, entende? Em contraste com o que a gente pode ter a referência do que é verdadeiro, né? Em contraste com o que a gente pode ter a referência se a gente está equivocado diante da nossa visão com relação a nós mesmos e com relação ao mundo, tá? Com relação à nossa existência. Aí entra o trabalho daquilo que eu chamo, né, que muita gente acha um pouco radical, mas é isso e ponto, para mim é a verdade, né? O que é a verdade? É a ideia unificada. Quando a gente coloca a nossa mente, mesmo que temporariamente, né, em contato com ideias que vêm da unidade, que é este lugar de verdade em nós, a gente vai se alinhando, ou seja, a gente vai se integrando. Então, tudo aquilo que é falso começa a desaparecer. Então, uma outra coisa que acontece também quando a gente não está integrado é a gente ser incoerente, a gente não ter coerência. Por que a gente não tem coerência? Porque as nossas ideias ainda estão em modificação e muitas das coisas que a gente acredita são falsas. Então, por exemplo, quantos de nós, todos, né, que estão no mundo, já passaram por uma situação onde você está convivendo com alguém que você gosta, né, e de repente a pessoa diz uma coisa num dia, no dia seguinte ela diz outra e você se sente traído, né? Ou você mesmo pode fazer isso, né? Se diz uma coisa no dia seguinte você já não acredita mais naquilo, você já diz outra, né? Ou quantos de nós já passaram por situações onde a pessoa ela diz uma coisa, mas tem uma outra intenção por trás? O que é isso? Isso é uma falta de coerência. O que significa isso? Que aquilo que a pessoa está pensando é diferente do que ela diz, que é diferente da forma como ela age, tá? Então são várias camadas de mentira, né? Sabe quando uma pessoa ela te diz algo, mas na verdade você consegue perceber que a intenção é outra, seja qual for, né? Mesmo que a intenção que esteja por trás não seja algo ruim, mas não é exatamente aquilo, entende? Isso acontece porque a gente tem medo de assumir a verdade, né? A gente tem medo de não ser aceito, ou a gente manipula, tudo isso, né? O medo da rejeição, a manipulação, todas essas coisas vêm desse ser mentiroso, né, que está conectado com o ego, que vê ganhos em mentir, né? Quais são os ganhos? O ganho em mentir pode ser que eu seja amado, né? Se eu digo para a pessoa que fiz algo que eu não fiz, mas ela queria que eu fizesse, de repente eu digo que eu fiz, porque se eu disser que eu não fiz, eu não vou ser amado. Então, eu me traio, entendeu? Isso é uma autotraição, isso é uma autotraição.
eu me traio, ou seja, eu minto, eu deixo de ser eu, porque o que eu sou é a verdade, para agradar o externo, entende? Para corresponder ao que o externo espera de mim. O mundo é assim, ok, gente? Todo mundo tem um pouco disso. Enquanto não está iluminado, em algum lugar a pessoa não vai conseguir assumir essa verdade completamente, tá? E quanto mais conectado com o ego, mais a mentira a pessoa vive, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né? É claro que isso não existe, isso não vou achar em literatura nenhuma isso que eu vou falar. Mas se vocês observarem quem está em contato com a verdade, ou estudando em contato com a verdade, vai perceber que quanto mais conectado com o ego, né, mais fora da verdade a pessoa tá. E chega ao ponto disso distorcer de tal forma que a pessoa entra numa psicopatia, né? Tamanha a desordenação interna, tamanha a falta de contato com a verdade. Veja, não é que ela não tem isso dentro dela, ela tem, só que ela tá tão dissociada disso que ela ainda vai ter que passar por todo um processo em algum momento, em alguma vida, de entrar em contato com as emoções para transcender essas emoções, entender que nem as emoções é o que ela é, para depois ela conseguir acessar o que é verdadeiro. Entende? É muito profundo isso. Então, a característica da desintegração é a mentira. Quanto mais desintegrado eu tô, mais a serviço do ego eu tô. Mais eu tô vendo o mundo por um filtro daquilo que é bom ou mal para mim, daquilo é certo ou errado para mim. Mas não tem a ver com a verdade, tem a ver com aquilo que eu acredito temporariamente, tá? Ali nas minhas crencinhas limitadas que estão ali na minha mente. E aí tudo que vem, chega e não se encaixa naquilo que eu acredito, eu acho que é errado, tá? A Ingrid tá falando que convive com borderline, é muito difícil mesmo, é muito difícil. E no caso do transtorno de personalidade é um pouco mais complexo, porque a pessoa é um pouquinho mais difícil mesmo, é mais difícil da pessoa acessar ainda, porque ela nem acredita que tem, né, algo que ela precisa mudar dentro dela. E não adianta, pra gente acessar a verdade, a gente tem que assumir a responsabilidade de que nós estamos criando, né, nós estamos escolhendo coisas para nós que acabam nos fazendo sofrer. Essas pessoas, elas não conseguem entrar em contato. Entende? O problema é sempre o externo, que é uma característica do ego, do apego ao ego, né? O problema tá sempre fora, a culpa é sempre do outro, só que aí vai para um nível doentio, entende? Se vocês observarem essas graduações do ego, vocês vão ver o quanto essas coisas se encaixam, né? Quanto mais iluminada a pessoa tá, menos ego. Quanto mais no ego, maior é o transtorno. E chega a psicopatia mesmo, entende? Mas não acho que é uma coisa que se resolve em uma vida, tá? Pode ser que ela demore muito mesmo para entender isso. Então, minha gente, qual é a importância, né? E era sobre isso que eu queria falar hoje. Quanto mais integrado a gente tá, mais a gente consegue discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, tá? E isso é bom não só para nós, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, quando você vai se comunicar, por exemplo, com alguém, quando você vai falar, se expressar, você não tá mais reproduzindo textos decorados, por exemplo, né? Eu vejo bastante isso no autoconhecimento, né? Às vezes uma pessoa que já tem até, sei lá, tipo, tem um canal, por exemplo, né, de autoconhecimento, tá ali ainda reproduzindo conceitos decorados que ela aprendeu. É claro que ela vai usar isso para a vida dela, é claro que vai ser útil, mas ainda tá no decorado. Ela não tem um discernimento dentro dela, entendeu? Aquilo tá só no mental e ela tá usando aquilo, né, como se fosse um computador, né? Tipo, falo, isso é assim, é um ótimo decorador de conceitos, né?
Então, o ser integrado, Dulce, né, que está me perguntando, é o ser que integrou essas ideias, porque não é só a gente conhecer as ideias e saber sobre elas e saber falar sobre as ideias. A gente se transforma por meio dessas ideias, entende? É por isso que muitas vezes a gente ouve uma pessoa falando muitas coisas legais, né, sobre aquilo que é verdadeiro, mas a gente não sente um bem-estar, por exemplo, ouvindo a pessoa falar. Por quê? Porque ela não integrou, entende? Ela não vive aquilo que ela fala. Uma coisa é o que ela fala, outra coisa é o que ela vive. Só que sem essa integração, ela não consegue vibrar nesse lugar de verdade, entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A professora Lucilena, que é uma pessoa que para mim ela é prática, vai iluminar nessa vida. Eu sou muito fã da professora respeito e sou muito fã da professora Lucilena. Eu vi um vídeo dela outro dia que ela estava falando exatamente sobre isso. Ela estava dando o exemplo na vida dela da importância de conseguir pensar, né? Entrar em contato com aquilo que é verdadeiro e conseguir discernir as coisas, conseguir discernimento para ser isso onde quer que você esteja, né? Então, ela disse que uma criança, ela estava num lugar e uma criança de 4 anos perguntou para ela o que era filosofia. E ela falou, ela conseguiu explicar para a criança dentro da linguagem da criança, de 6 anos, dentro da linguagem que essa criança de 6 anos poderia entender o que é filosofia. Ela só conseguiu fazer isso, né? E aí ela tinha algo para oferecer para essa criança, porque ela integrou essas ideias. Então elas não eram mais decoradas. Ela sabe se comunicar e falar sobre o que ela é, né? Porque isso não é só um conceito que ela traz decorado, ela se transformou nisso. Ela sabe falar com todas as pessoas, né? Eu chamo isso esse exemplo que ela deu de ir no endereço da mente da pessoa, né? Você não quer mostrar que você sabe usando o seu linguajar. Você quer que o outro entenda. Então, como você já integrou, você consegue falar dentro de uma linguagem que seja clara para qualquer tipo de pessoa, para uma pessoa mais simples, para uma criança. E aí você não vai falar como você fala aqui, né? Ou como você fala com uma pessoa que tem mais, que é mais consciente, né? Você vai falar de uma forma que a pessoa entenda. Só é possível fazer isto se você integrou, porque você sabe o que é isso. Por exemplo, tem uma coisa que eu faço no Escola da Liberdade e que eu bato muito nessa tecla, tá? É a questão da gente conseguir enxergar a unidade em tudo, tá? E aí usando de novo o exemplo da professora Lucilena. Quando você acessa aquilo que é verdadeiro, você vai conseguir enxergar o que é verdadeiro em qualquer filosofia, em qualquer escola de espiritualidade, em qualquer escola de autoconhecimento, entende? Você pode encontrar aquilo que é verdadeiro no Vedantismo, você pode encontrar na Cabala, você pode encontrar abrindo a Bíblia, porque a verdade é uma só e ela está além das palavras. É por isso que dá para traduzir. Às vezes eu trago aqui para vocês porque eu gosto muito disso, tá? Para que a gente, é claro que um Curso em Milagres para mim é o livro que traz a melhor didática para que a gente entenda o que é verdadeiro, e eu não vou abrir mão de um Curso em Milagres nunca, eu já sei disso. Mas eu acho muito importante que a gente consiga abrir a nossa visão para conseguir enxergar o que é verdadeiro em tudo, entende? Porque não é só pelo caminho de um Curso em Milagres que a gente chega à verdade. Existem muitas escolas. A própria meditação, né, é um caminho, tá? Então, gente, tá dando para entender o que é você integrar e o que é você simplesmente repetir ideias decoradas? Você consegue levar para sua vida. Você, quando integra,
você se transforma num sábio e você consegue modificar inclusive a sua própria vida, tá? É claro que a partir do momento que você começa a se aprofundar no autoconhecimento, você já vai começar a refletir a respeito das coisas e colocar aquilo que é verdadeiro em prática, né? Se a pessoa tiver essa intenção, ela já começa a colocar em prática. Então, sempre vai ser útil. Vou dar um exemplo meu, por exemplo, disso, né? Do que é integração. Eu contei isso também lá no grupo, né, ontem. Eu saí antes de ontem, para caminhar de manhã, e tem uma senhora aqui do meu prédio, né, que ela sempre cedo, ela dá oi pra todo mundo, ela sabe a vida de todo mundo, ela é maravilhosa, mas ela é aquela que sabe de todo mundo, e ela sempre vai lá pra fora e fica sentada lá num lugar, numa muretinha lá fora, e fumando, né? Então ela acorda cedo e ela vai pra lá e ela fica conversando com o porteiro e fica lá e conversa com todo mundo que entra, que sai e tal. E quando eu fui sair pra caminhar, eu dei bom dia pra ela dá bom dia pra todo mundo, eu também dou bom dia, claro, pras pessoas. E nesse dia, né, eu dei bom dia pra ela e ela falou, não, falei assim, eu dei boa tarde pra ela, eu acho, não lembro, eu não sei o que aconteceu, que ela me corrigiu, né? Ela falou assim, você tá falando isso porque você acordou tarde. Eu falei, é verdade, eu acordei tarde. Mas eu não lembro que horário que era, se era 9 ou se era 10, né? Daí ela falou assim, ela repetiu, olhou pra mim, né? Aquela cara de julgamento, falou, eu sei como é, eu acordo cedo. Tipo assim... E eu, entendo, pois é, eu acordei tarde, porque aí meio que eu fiquei me explicando, assim, de repente eu saí e falei, beijo, vou caminhar, né? Que eu vi que eu ia começar a me explicar pra ela, eu falei assim, não vou perder meu tempo, eu vou caminhar, isso aí pra caminhar, né? Pra fazer meu exercício. E aí, fui. E aí, quando eu tava começando a caminhar, eu falei assim, Marcela, né? Aí entra a reflexão. Como é que você faz a reflexão se você não tem um lugar além para onde ir, para perceber a si mesmo, entendeu? Para se auto-observar. Você só consegue se observar se você tem uma referência acima desse lugar para se colocar, um lugar de observador, onde você consiga ver esse ser que está dentro desse espaço-tempo e que acredita que é uma persona que tem uma historinha chamada Marcela, entende? Então naquele momento eu consegui sair e eu fui me analisando ali, né? Olha, Marcela, você viu? Você percebeu que você começou a se explicar como se você tivesse que dar uma satisfação de algo, né? Muitas vezes quando a gente quer dar uma satisfação é porque a gente tá sentindo que a gente fez algo errado ou que a gente é culpado, né? E ali naquele caso eu fiquei tentando perceber de onde veio aquilo, né? De eu falar pois é, eu acordo tarde, né? Ou me desculpando, né? E aí você percebeu que você estava entrando na culpa ali, né? Porque tinha um ser ali que era o certo, que era o que acordava cedo, e o outro ser que era você fazendo o papel do errado. Você percebeu? E eu comigo, né? Ali conversando, ou o Espírito Santo provavelmente, né? Me ajudando, que é a mesma coisa, né? É o observador. E aí eu percebi, né? Que isso tinha vindo de um lugar de equívoco, né? Justamente por eu tentar me explicar para ela, e aí eu consegui ir para um outro lugar além, porque assim, o que é, né? Primeiro eu vi essa sensação de culpa, né? Por não me adequar àquilo que o mundo esperava de mim, e depois eu fui para um lugar além que perguntava assim, o que é acordar cedo ou tarde? De acordo com o quê? De acordo com o quê? Quem estabelece o que é cedo ou tarde para que a pessoa precise se encaixar, para que ela seja bem vista no mundo como uma pessoa correta ou errada, né? Folgada ou preguiçosa, sei lá, né? O que pode se encaixar nisso. E o que define isso na vida de uma pessoa? Tô dando esse exemplo que a gente pode levar para qualquer coisa, tá? Aí a minha mente foi para um lugar mais além, né?
onde eu estava questionando a própria existência do tempo e espaço, porque nem isso existe, né? E aí eu fui para esse lugar mais acima, né? Onde eu falei, meu, nem o tempo e o espaço existem, você está preocupada com qual que é o horário que você se encaixa dentro de algo que não existe. E aí eu consegui sair completamente, entendeu? Daquilo, e ficou muito claro para mim. Então, quando você consegue acessar esse lugar, essas camadas de verdade, você mesmo pode fazer essa correção, né? Ou o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Esse lugar mais profundo de você, em contato com a verdade, o seu eu superior, ele faz a correção. Mas pensa bem, né? Se uma pessoa não está em contato ali, né, naquele momento meu ali de lucidez, com a verdade, ela vai ficar com a culpa. Ela teria saído dali, né? Eu Marcela, né? Inconsciente, eu teria saído dali, teria pegado uma pilha e teria ido caminhar me achando muito errada e teria ficado naquele lugar. Então foi tudo muito rápido, né? Toda essa correção, e eu saí e não pensei mais nisso nem um minuto. Eu sou absolutamente inocente, eu sou absolutamente livre, né? Isso não define se eu trabalho mais, se eu trabalho menos, o que é certo ou o que é errado, entendeu? Só que pra gente bancar isso, a gente tem que estar conectado com o que é verdadeiro e entender que o mundo tá na insanidade, entendeu? E que se encaixar nesses padrões é insano, entende? E bancar isso. Ela foi para um encontro santo criado por mim. Pode ser sim, né? Na verdade a gente nem parou para conversar, ela me ajudou naquele momento, né? A gente não olhar para algo, né? Eu não sei como foi para ela isso, né? Como bateu nela nisso, nunca vou saber, né? Como o próprio Curso em Milagres diz, a gente muitas vezes não tem ideia, né? Da dimensão e da extensão do milagre quando ele acontece, né? No encontro santo, as duas pessoas estão se vendo de forma verdadeira. Eu não sei o que aconteceu ali, né, para te dizer, mas foi muito útil para mim e o encontro com ela foi absolutamente perfeito para eu olhar para tudo isso, para eu me questionar, para eu filosofar em cima do que é verdadeiro e do que é falso, né? Isso durou pouco, né? Durou muito pouco na minha mente, que ela foi se autocorrigindo assim. Então, essa autocorreção, ou se ver verdadeiramente, vem dessa integração. Não, eu tenho que ser íntegra comigo, eu tenho que me respeitar, não respeitar o que ela pensa que é certo ou errado e tentar me enquadrar no que ela pensa que é certo e errado, entendeu? Eu tenho que ser íntegra e verdadeira comigo, tá? É claro que dentro do mundo dela, né, ali eu tive que falar pra ela, ó, realmente eu acordo tarde, de acordo com o que você acredita, cedo ou tarde eu acordo tarde, e tá tudo bem, né? E se ela me perguntar de novo, eu vou falar de novo, sim, é assim mesmo. E se ela perguntar por quê, eu explico, né, tá tudo bem também. Mas não de um lugar onde eu precise me encaixar, né? Mas foi tudo muito rápido, porque realmente nunca fez, isso, principalmente nesse assunto, nunca fez sentido muito pra mim, né? Porque eu sou comediante, fui comediante e sempre fui dormir 3, 4 da manhã por conta dos shows e acordava às vezes 1 da tarde, né? Todos os horários completamente diferentes daquilo que o mundo acredita como certo, né? Então, é só um exemplo, né, de um momento de integração. A integração, ela faz com que você seja, com que você não traia a si mesmo. Mas de acordo com o quê? De acordo com o quê? Com o que é verdadeiro, entende? Por exemplo, você sai para passear com o cachorro, né? E aí, quando não tem gente olhando, você deixa o cocô lá, entendeu? Mas quando tem gente olhando, você pega o cocô e coloca num saquinho. Então, isso é uma desintegração. Isso é um sinal de falta de consciência. Porque se para os outros você age de determinada forma e com você mesmo você age de outro,
existem camadas de mentira aí que você vai ter que olhar, entendeu? Você vai ter que olhar. Então você fala uma coisa pro outro e você faz outra, ok? Então você vai ter que olhar para isso. Porque existe uma desintegração. Por exemplo, quando você tem uma intenção com alguém, você quer encontrar alguém, por exemplo, e você fala pra pessoa, vamos tomar um café, né? Só que na verdade você não quer tomar um café, você não tá com saudade da pessoa, você tá com interesse em conversar sobre uma coisa que você precisa falar pra ela, entendeu? Não é bem o tomar café, é uma outra coisa que tem por trás. Ou você tá afim da pessoa, né? Você quer ficar com a pessoa, sei lá, você quer transar com a pessoa, mas você fala, vamos tomar um café? Olha que interessante, é claro que o mundo não vai aceitar isso se você de cara falar pra pessoa. Mas tem esses jogos no mundo, entendeu? Então as coisas elas não são claras, percebe? Elas não são claras, elas não são transparentes, entende? Se eu convidar você para tomar um café, é porque eu quero tomar um café com você, entendeu? É isso, é muito claro, é muito transparente. Se eu falar, vem pra minha casa, ver os quadros que tem na parede da minha casa, é porque eu quero te mostrar os quadros que estão na minha parede, entende? É isso. Mas as pessoas, elas têm 1000 coisas na cabeça, 1000 loucuras na cabeça, justamente porque o mundo é assim, porque o mundo tem milhares de camadas de mentira, entende? Por trás. É difícil, gente, eu sei, mas o jogo, ele cansa, entendeu? O jogo cansa. Vamos, Pri, vamos. O jogo cansa, entendeu? É por isso que as relações, quando as pessoas estão conversando uma com a outra, existe muita falta de entendimento. Porque como existem muitas intenções por trás do que a pessoa está falando, existem também muitas interpretações por conta de quem está recebendo, entendeu? A pessoa disse isso, mas pode não ser bem isso, pode ser uma outra coisa. Ou a pessoa entende outra coisa, entendeu? É muito doido isso, é muito doido, é muito complicado também, tá? Mas isso é muito legal, porque é o não se trair, entende? É o ser verdadeiro consigo mesmo. E tá tudo lindo, e em qualquer situação isso vai ser maravilhoso. Por exemplo, esse jogo de sedução do mundo, desesperador, é desesperador. Eu não sei lidar com isso, não sei. Eu acho bizarro hoje em dia isso, né? Esse jogo. Existe sempre um jeito de se aproximar, né? Que você vê que tem outra coisa por trás. É muito, exatamente. Sustentar isso é cansativo. É cansativo e demanda energia também, porque você não está conectado com a verdade. Quando você não está conectado com a verdade, você está em resistência ao que você é. O fato de você estar em resistência, bancando uma mentira, por menor que você ache que ela é, você já está perdendo energia, entendeu? Que você está bancando o que você não é. Para você bancar o que você não é, você perde energia, entendeu? Você se desgasta, você não está no fluxo, entende? Você está fora do fluxo com a verdade. Então é muito esquisito, né? Eu não entendo muito isso mais. Então, voltando à integração. Então, integrar, o que é integração? A integração, né? Um iluminado, por exemplo, ele é um ser íntegro. Por quê? Porque o que ele fala é igual ao que ele diz e a forma como ele age. Não existem subtextos, entende? É tudo muito transparente. É muito gostoso ser assim, gente, porque você não fica também com medo, porque não tem nada escondido em você, entendeu? Que possa ser descoberto e que você acha que é feio e que você não goste em você. Tudo é assumido, entende? Não existe nenhum lugar escuro que ninguém pode entrar e que você tem medo, entende?
Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco sobre essa transparência, a importância dessa transparência, né? Quando a gente tem vários níveis, né, de traição, por exemplo. A gente acredita que traição é, sei lá, quando uma pessoa tá namorando outra e fica com outra. Não, traição tá muito além disso, né? É claro que existem os acordos, né? Dentro do mundo existem acordos que as pessoas fazem e as pessoas, elas violam esses acordos. Mas existem níveis de traição que são muito mais pesados, entendeu? A gente se trai todos os dias quando a gente mente para agradar alguém. A gente se trai todos os dias quando a gente se desestabiliza, né, diante de outra pessoa, né? A gente conhece alguém, né, tá lá se relacionando com a pessoa acha a gente o máximo, né, fala, nossa, que pessoa incrível, nossa, que pessoa leve, que pessoa legal. No dia seguinte, a pessoa entra num ciúme, né, e daí ela começa a te atacar. Você fala, peraí, mas não foi com essa pessoa que eu comecei a me relacionar, o que tá acontecendo aqui? Quem é essa pessoa? Entendeu? E aí, porque a pessoa entende que intimidade, né, é mostrar tudo que você tem de ruim pro outro, porque o outro tem que te aturar. Não. Entende? Isso não é intimidade. Intimidade não é isso, não tem a ver com isso. Você só é íntimo de alguém quando você tá próximo da verdade, entendeu? Quanto mais transparente você é, quanto mais transparente o outro é, mais íntimo você vai conseguir ser da pessoa, tá? Você não é íntimo quando você mostra a raiva que você sente, quando você ataca o outro, quando você diz pro outro que você pensa dele, tá? Eu te odeio porque eu acho que você fez isso, porque agora eu sou íntimo, eu falo mesmo. Não, isso não é intimidade. E ao mesmo tempo é uma puta de uma traição. Porque a pessoa não sabe se pode contar com você ou não, se pode confiar em você ou não. Porque um dia você tá bem, tratando ela super bem, no dia seguinte você tá odiando a pessoa, né? Tá desconfiado. Isso é traição. Você tá traindo a pessoa, né? Que confia em você, que acredita que você é aquele ser. Cada dia você tá de um jeito. É muita traição isso. Ah lá, olha que legal a Scott Gil falando. Ela disse que tem uma frase clássica que agora que a gente se conhece eu posso falar. Olha que bosta isso, gente, né? Então, por quê? Agora que a gente se conhece eu posso falar, porque existia uma máscara ali, entendeu? Então eu não tava sendo tudo que eu poderia ser. Mas agora que a gente se conhece, eu vou mostrar pra você quem eu sou. Eu te traí, porque eu não sou quem você achava que eu era. Olha que doido, olha que doido. Ah, gente. E você se trai também, né? Porque você não tem problema nenhum, né? A gente entrar nessas sensações, todo mundo entra. Até iluminar, a gente vai ter que lidar com essas emoções e olhar para elas, né? Até que a gente consiga transcender. Não tem problema nenhum. Mas é só para que vocês entendam, né, que existem outras coisas que também significam, pelo menos para mim, traição, né? É muito profundo isso, muito profundo mesmo. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar sobre esse tema. Isso é muito importante. Então, sim, uma coisa mais profunda de tudo isso com relação à integração. O conseguir raciocinar, né, com as próprias ideias, né, não significa que você vai pensar diferente de qualquer outro ser que tenha chegado à verdade, tá? O ter as próprias ideias, né, conseguir ser completamente para ter as próprias ideias, né, não significa que você vai pensar diferente de uma outra pessoa que acessou a verdade. Mas,
Como você tem potenciais aqui no mundo que foram desenvolvidos, inclusive um jeito de falar, um jeito de ser, um sotaque, né? Uma nacionalidade, né? Você vai falar sobre aquilo que é verdadeiro, porque você se transforma nessa verdade, de um jeito que é diferente de uma outra pessoa que acessa o mesmo lugar. É por isso que Buda chegou nesse lugar, Krishna chegou nesse lugar, Jesus chegou nesse lugar. Eles estão falando a mesma coisa, mas com didáticas diferentes, entende? Mas eles estão falando a mesma coisa. E se você entender o que é a unidade, você acessa esse lugar e você consegue reconhecer. Então, esse é um super exercício que eu proponho para os meus alunos e que eu proponho para vocês aqui agora, tá? Para quem está estudando a mentalidade unificada, procurem enxergar em tudo, entende? Em outros autores, em outros livros que vocês estiverem lendo. É claro que você vai ter o seu caminho, né, como eu tenho, que é com o Curso em Milagres, estudando o Curso em Milagres, mas procurem fazer esse exercício, né, de ver o que é verdadeiro nas pessoas, no que as pessoas te trazem, né? Colocar aquilo que chega diante da verdade para ver se faz sentido para você. Dá para ir muito fundo, dá para assistir um comercial de TV e conseguir extrair, né, o que é verdadeiro, o que tem por trás disso, né, se você está conectado com a verdade. É um super exercício, tá? Eu coloquei aqui no Instagram um vídeo do George Carlin, que é o comediante americano, falando sobre a ideia de Deus. Foi interessante porque o que é, né, a mentalidade dual e a mente unificada, e a diferença de pensamento mesmo, é muito radical, né? Quando a gente está conectado com a mentalidade unificada, é muito radical, porque pessoas que acreditavam muito em Deus, mas ainda ali, né, dentro daquele conceito mais Deus é bom, Deus é mal, que é o Deus dual, né, vieram, né, questionar, e ateus que não acreditavam em Deus também vieram questionar. Porque achava que eu tava cometendo ali uma injustiça, né, ou falando mal de Deus, e o outro achando que eu tava falando muito bem de Deus. Quer dizer, percebem? É impossível classificar Deus, é impossível. Deus é inclassificável. A gente tenta, como símbolos, né, trazer um pouco disso que Deus é para o mundo, mas nem a nossa mente abarca o que é Deus, a realidade que é Deus. E no momento que ela entender, ela se dissolve nisso, entende? Então tudo é muito limitado mesmo. Mas a mente unificada é heresia, exatamente, Pri, exatamente. Mas é super interessante, porque a mente dual não consegue ver. Ela não consegue ver o que está além, entendeu? Daquilo ali. Exatamente. O Cadu tá falando, além do entendimento equivocado de estar indo contra as religiões, que não é nada disso, imagina, né? Eu até coloquei ali, né, que não tem nada a ver com isso. É que ele fala isso, né, no vídeo eu não consegui tirar, era para eu ter editado e jamais. Muito pelo contrário, você pode inclusive acessar o que é verdadeiro, inclusive dentro da religião, né? Santa Teresa d'Ávila acessou, né? São João da Cruz acessou. Tanto é que eles foram questionados, né? Inclusive pela própria, e atacados pela própria igreja, justamente porque eles foram além, eles foram para a unidade, eles saíram da mente dual, entende? Você pode acessar mesmo pela religião, né? Se você for muito sincero. A questão é o quanto cada um tá afim, né, de descer aí nessa toca do coelho, tá? E não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. Cada um vai pelo caminho que sente que deve ir. Existem muitos caminhos, né? Mas a questão é ver Joana d'Arc. Pois é.
Pois é. É enxergar. Quem tá a fim de enxergar, né? Quem tá a fim de soltar todas as mentiras? Quem tá pronto para isso? Quem não tá, vai ficar na mente dual, vai ficar no julgamento, entendeu? Vai olhar para esses textos profundos, né? Como é o caso dos Vedas, né? Um curso Milagres que fala a mesma coisa que os Vedas, e fala, isso é tudo bobagem, entendeu? E não vai querer entender. E tá tudo bem, né? Cada um tem um momento de acessar isso. E eu tava colocando ali o texto, coloquei também o texto lá que fala de Sócrates, né? Que o pessoal falou para ele assim, os discípulos de Sócrates um dia chegaram para ele e falaram assim, Sócrates, e se a gente pegasse, né, os romanos lá, aquele pessoal que é contra você, né, que fica falando contra aquilo que você disse, que na verdade foram os que condenaram ele à morte, né? Se a gente pegasse, né, os tiranos lá de Roma e amarrasse eles, né, num lugar e deixasse eles um dia inteiro ouvindo você falar, será que eles não acordariam? Será que eles não iam conseguir depois de, sei lá, de um dia inteiro, de 2 dias ouvindo você falar? Será que eles não conseguiriam acessar esse nível de consciência? E aí Sócrates respondeu assim, a minha mãe, ela era parteira. E ela fez o parto de muitas mulheres neste mundo. Mas uma coisa que ela nunca conseguiu fazer é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Eu acho lindo isso, porque... Exatamente. Sócrates tem várias, né, gente? Ele foi um que acessou, né, a verdade. Tem várias. E é isso. Então não adianta a gente querer fazer alguém entender, né? Porque nem o outro existe em última instância, né? Para quem estuda a unidade, sabe que o que está fora é só uma representação do que está dentro. Então, o único ser que a gente tem que salvar e que tem que ser acordado somos nós mesmos. Entende? O que está fora é só uma representação da nossa mente. O que está fora está trazendo tudo o que está na minha mente. E é aqui que eu tenho que trabalhar. Eu entendo os símbolos daquilo que está fora, né? Que mostra o estado da minha mente e trabalho dentro de mim, ao invés de usar o que está fora para culpar, né, e projetar, porque aí eu tô fugindo de encontrar a minha essência, tá? Eu tô fugindo de encontrar esse Deus, né, que é uno comigo e que é abstrato. Existem 3 níveis, né, de conexão com a fonte, né? Num primeiro nível, ele é totalmente separado, né? Que é o nível da mentalidade dual, onde Deus está lá fora, né? E você é um ser separado de Deus e você fica lá orando para Deus e pedindo coisas para Deus, né? Para este ser, como se você fosse a vítima e ele fosse o Papai Noel que fica lá, né, te ajudando a ter as coisas que você quer e que muitas vezes são extremamente egoístas porque você só tá pensando no seu umbigo, né? Esse é o primeiro nível. Aí tem um outro nível que aí já entrando num caminho de autoconhecimento, a pessoa consegue entender que ela e Deus, que Deus está dentro dela, segundo nível, Deus está dentro dela e que ela encontra a fonte aqui dentro, tá? Aí estamos num nível mais profundo de entendimento daquilo que é verdadeiro, tá? E aí no terceiro e último nível, ela consegue compreender que ela e Deus são a mesma coisa. São uma coisa só, tá? E aí acabou o aprendizado, tá? Este é o ser que ilumina, esse é o ser que está presente, está absolutamente presente, tá? É o único ser que realmente tem visão para entender tudo aqui, né? Sem ficar caindo nessas armadilhas do mundo. A liberdade é mental, gente. É mental. Ó a Camila aqui.
amada, aluna do Escola da Liberdade, essa linda. Ah, a Gabi tá aqui também. A Camila tá falando assim: São Francisco de Assis também dizia isso. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Muito bom. Muito bom. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, né? Porque o fato de você ser integrado a essa ideia, estiver totalmente integrado, só o fato de você estar integrado com essa ideia, onde quer que você esteja, você está modificando o ambiente que você está. Sem palavras, não há necessidade de falar sobre isso, tá? É muito legal, querida. Então, esse é o último estágio, né? Quando a gente entende que a gente e a fonte, nós somos uma coisa só. E a gente entra nesse nível subatômico mesmo, né? Onde a gente entra nesse campo das infinitas possibilidades. Aí não existe mais a Marcelinha, né? Só existe uma única coisa, que é essa energia, tá além da energia, mas eu só posso chamar de energia porque não tem nome, né? Chamada unidade, né? Que é Deus e nós em unidade, tá? Aí não existe mais forma nesse lugar. E aí, o ser quando entra nesse estado, né? Por que ele consegue levitar, né? Como São Francisco de Assis falaram que levitava, Santa Teresa d'Ávila também levitava, né? Conseguiam fazer milagres que o mundo julga que são impossíveis. Jesus, as coisas que Jesus fez, por quê? Porque eles entenderam que o mundo é uma ilusão, entendeu? Então eles são muito mais onda do que partícula. E a partir do momento que você coloca a sua mente neste lugar, você faz qualquer coisa, porque tá tudo saindo da sua mente. Vai mudar uma montanha de lugar porque foi você que criou a montanha. Entende? Mas ao mesmo tempo existe uma ética aí, né? Porque você não vai fazer nada que não seja importante para todos, porque são todos o mesmo ser, entende? Então você acaba fazendo o que Deus quer que você faça, tá? É nesse sentido que é impossível, né? Um ser que não está conectado com a verdade ter um poder desse, né? É só conectado com o amor que a pessoa consegue, porque daí não é a vontade dela, é a vontade da fonte, né? Porque não existe mais o ser individual ali, ele já entendeu, né, que ele é só um canal, né? A Pri fala, meu pai falou que eu sou prepotente porque falei que somos Deus. Então, é importante isso ficar bem claro, porque pode gerar uma falta de entendimento mesmo. Por quê? Porque o ego vai olhar para essa ideia, né? Que é muito abstrata e realmente, em última instância, nós somos um com Deus e vai falar assim: eu, psicopata, sou Deus. Eu sempre soube disso. Eu sou Deus, eu posso mexer com a vida das pessoas, eu posso matar as pessoas porque eu sou Deus. Fui eu que dei a vida para elas. É assim que o psicopata pensa, tá? Só que não é assim, tá? Você emana da fonte, você é um com a fonte, mas você não se criou, você cocria. Você lembra que você é luz, então a luz que te criou passa por você e expande, entende? Você, enquanto canal, se transforma numa maneira dessa luz que te criou ser expandida no mundo, mas você não se criou. Tá? Isso é super importante para que o ego não pegue essa ideia e fale: haha, eu sou Deus, nossa, eu sou incrível, sou foda, nossa, sou incrível. Muito cuidado, é importante que isso fique claro. Então, provavelmente, Pri, o seu pai, ele entendeu que você estava querendo dizer isso, tá? E é bem legal explicar a diferença, tá? Porque se a pessoa está num salto muito alto, ela pode usar essa ideia para não acessar o que é verdadeiro e para pirar o cabeção, para ficar bem pior do que ela já estava, tá?
Sim, ó, Débora, ela pergunta se quando você ilumina se é mais onda do que partícula. Não é você corpo, talvez corpo também, porque você vai sutilizando, né? É por isso que eles levitavam. Você vai sutilizando tudo, até o corpo físico, inclusive. Mas é a mente que vai para este oceano das infinitas possibilidades, né? Que é o estado de onda. Porque a mente não está mais identificada com a persona. A persona se dissolve. Então, o que acontece com essa mente? Ela vai para esse lugar onde tudo é possível, porque a consciência expande, ela não está mais ali. Eu sou um serzinho com uma historinha de tempo e espaço. Ela vai expandindo e eu falo, e a mente vai para esse lugar onde ela entende que ela é um com tudo que existe, entendeu? Mas esse ser ainda está num corpo. É por isso que ele pode realizar milagres, porque a mente está nesse lugar, tá? O corpo vai ser sempre corpo. Provavelmente eu não sei o que acontece, mas eu acho que a pessoa, se ela chega num ponto de muita união com Deus, ela desfragmenta, entendeu? Não sei o que acontece. Mas o iluminado não, o iluminado ele tá com a mente no céu, né? Mas o corpo tá aqui, e isso é muito possível, né? É um estágio antes dessa união total com a fonte. Porque não faz sentido, né, gente? Se a pessoa ela acessa esse lugar, ela não tem mais eu, entendeu? Não tem mais eu não tem mais aprendizado no mundo, entendeu? O aprendizado acontece pelo contraste. Se ela entendeu que ela é um com tudo, acabou o aprendizado. Porque não tem a forma, entendeu? Que esteja fora dela. Tudo é ela. Acabou? Entendeu? Então, queridos, eu acho que é isso, né? A gente chegou num lugar bem abstrato aqui. Convido vocês mais uma vez, quem quiser participar do Encontro com a Verdade, ele tá lá no Hotmart, aulas de um curso em milagres, tá bom? Do texto de um curso em milagres, tá? E o curso para terapeutas também, com base no suplemento de psicoterapia, começa no próximo sábado. Se você é terapeuta ou se você é cuidador, se você quer entrar em contato com essas ideias de um curso em milagres bem focadas para o que você faz, é um ótimo curso para você estar em contato, tá? Tá tudo aí na minha bio, na descrição do meu Instagram, tá?